O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontramos o Messias, Jesus Cristo. De graça e verdade Ele é pleno. De sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia, 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 Podemos sentar mais um pouco. Vamos refletir sobre esse imenso dom que é a vocação, é o chamado de Deus na nossa vida. Antes de mais nada, é bom que cada um de nós tenha claro que a vocação é para todos. Eu sou padre há 36 anos, estou feliz, é uma vocação, mas também Jefferson e Débora, que casaram, têm uma vocação ao casamento. Então não há pessoa humana que fique fora da vocação. Cada um tem a sua especial vocação e cada um precisa responder. Ou seja, irmãos, Deus não te criou à toa. Deus não faz coisas à toa. Deus sabia o que fazia quando te quis. De repente, os teus pais não sabiam bem que você chegaria, não tinha muita consciência, mas Deus sabia sim, e Deus te quis. E quando a alma entra naquela primeira célula humana, já tem toda a sua caminhada, já tem a sua vocação escrita. Por isso que a vocação é um chamado. Este chamado é um chamado que lembra como você foi criado. Este chamado é contínuo. Desde o primeiro momento, Deus te chama e te cria e te faz com algumas características importantes. Por exemplo, Deus chamou Samuel. Naquele tempo precisava muito de um profeta bom, porque Eli era um profeta meio-meio. Os filhos dele eram homens desonestos, diz a Bíblia. Então, Deus precisava de um profeta verdadeiro, que não deixasse cair por terra nenhuma palavra. Olha como se conclui a primeira leitura. Samuel não deixava cair por terra
nenhuma das palavras de Deus. Olha que coisa bonita, hein? Deixar cair por terra é como desprezar, eu deixo cair por terra. Mas Samuel, pelo contrário, prestava muita atenção à palavra que Deus mandava para ele, difundia, fazia conhecer a palavra e fazia acontecer a palavra. Era um profeta extraordinário. Foi ele que ungiu Saul, foi ele que ungiu Davi, entende? E foi ele que começou a monarquia em Israel. É um profeta histórico, um profeta que abre caminhos, que muda a história do povo. Então, quando Deus pensa em você, Ele te pensa de uma determinada forma. E Ele precisa de você. Ele coloca em você aquelas qualidades, aquelas características necessárias para o povo ao qual você é enviado. Então, atenção, porque hoje tem muito este costume de pensar, eu não presto, não valho nada, não sou capaz de fazer nada. Não é bom falar isso. Falar isso, eu não presto, eu sou um zero esquerda, eu sou insignificante. Falar isso significa dizer que Deus se esqueceu de você. Dizer que você não tem vocação, que você não tem chamado. E se acrescenta com um bocado de distrações, que sempre tem na vida, vai ser pior. Atenção, porque vai chegar o dia que você se acorda e você pensa, puxa, mas o que eu vim fazer neste mundo? Por que cheguei aqui? A resposta é para quem sabe ouvir a voz. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel, segunda vez. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. É como falar, Débora, Débora. Não se distraia. Débora, Débora. Débora, Débora. Débora, Débora. 4 vezes, não há dúvida. Mas pode ser qualquer uma pessoa, qualquer um, entende? Brenda, Brenda. Brenda, Brenda. Brenda, Brenda. Brenda, Brenda. 8 vezes, Cada um de nós deve se questionar, o que eu vim fazer neste mundo? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Atenção, que você não pode ficar na beira de um lago, ou de uma represa, e pescar peixe a vida inteira. Olha São Pedro. São Pedro era pescador, claro, mas ele buscava a Deus. É interessante, poucos sabem que o lugar onde Pedro pescava era o lago de Tiberíades, lá em cima. Mas aonde Pedro se encontra hoje, neste chamado, com o Batista, é mais ou menos 100 quilômetros mais abaixo. Significa o quê? Que Pedro decidiu deixar por algum tempo o seu trabalho e descer aonde João Batista estava, onde João Batista batizava, aonde Jesus foi também se batizar. E aconteceu um encontro. Percebe que Pedro já tinha como que uma percepção que a vida dele não podia se concluir pescando peixes. De repente ele não sabia o que teria acontecido, mas ele saiu do lugar onde estava, deixou o trabalho, foi buscar João Batista e era discípulo de João Batista. Tanto que André estava lá e foi buscar Pedro, o seu irmão. Atenção, porque depois Jesus também vai para a Galileia, vai morar até na casa de Pedro, em Cafarnaum. Porém, tudo acontece porque Pedro escuta, ouve a voz de Deus. E a vida de Pedro muda, percebe? De pescador de peixes se torna pescador de homem. Primeiro Papa, como é que ele poderia imaginar que teria se tornado Papa? Percebe como são as coisas? Agora, você também não nasceu à toa, entende? Você não nasceu à toa. Você pode também ter errado na vida, ter tido desacertos, claro. Porém, hoje você está na presença de Deus. Hoje Deus precisa de você. Precisa descobrir
o teu chamado. Cada um de nós tem um chamado. Samuel teve o dele. Mas imagina como seria o povo de Israel se Samuel não existisse. De repente não estaríamos nós aqui, não estaríamos, se entende? E Samuel ungiu Davi, que foi o antepassado de Jesus. Foi a linhagem de Davi que deu vida a Jesus. Jesus é da linhagem de Davi. Entende? E percebe como a história se entrelaça. E cada peça é importante, porque se quebra um anel, a corrente se perde. Então, você é bem importante, não porque sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala. E Deus te chama, Samuel, Samuel. Precisa você responder, porque Deus não pega ninguém pelo pescoço. Deus não obriga ninguém. É necessário você falar o teu sim. Tanto que a resposta é exatamente do Salmo. É como a liturgia, de maneira extraordinária, maravilhosa, nos mostra. Com prazer faço a vossa vontade. Eis que venho, Senhor, eis-me aqui, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Com prazer faço a vossa vontade. Não se preocupem, não, que as nossas vozinhas são tomadas pela vontade de se cumprimentar. Mas observa um pouco aqui. Com prazer faço a vossa vontade, Senhor. Atenção, porque a vida não é feita de empurra, entende? A vida não é feita de obrigações. A vida é feita de pessoas que se entregam com prazer. Com prazer faço a vossa vontade. Então, o que você faz, seja pouco, seja muito, seja escondido, seja aberto, com prazer, faça com prazer. Este é o segredo da vida. Não se responde a Deus, puxa vida, Senhor, tanta gente que você pode chamar, veio chamar a mim mesmo. Não, olha quanta gente boa que tem aqui. Você tinha que me chamar. Não se responde assim a Deus. Com prazer venho fazer a tua vontade. Com prazer venho fazer a tua vontade. É um segredo da vida para ser felizes. Me diga um pouco, São Pedro teria sido mais feliz pescando peixes naquele lugar esquecido da Galileia, ou foi mais feliz como discípulo de Jesus, apóstolo e primeiro Papa? O que você acha? Discípulo de Jesus, entende? Imagina a vida de Pedro. Ele nunca tinha saído de Cafarnaum, tinha saído sim para procurar João Batista, mas nunca tinha saído de Israel. E de repente viaja, chega até Roma, até os confins do mundo, até Roma. Quando você fala assim para Jesus, você não sabe aonde você vai chegar. Entende? Tem a Laís, cadê a Laís? Aqui. Cadê você, Laís? Ah, isso mesmo. Então, a Laís daqui a um pouco parte para o Haiti, não é? Venha aqui, Laís. Vamos lá. Até esqueci de falar de você, mas agora eu me lembrei. Então, a Laís nasceu aonde? Em São Bernardo. São Bernardo. Imagina, você pensava que em breve tempo você teria ido para o Haiti? Não. Então, a Laís parte, que dia? Dia 31 de janeiro. Dia 31, já. Então, a gente tentou mudar um pouco para ela viajar com a Vanessa, mas não, é muito caro, não dá. Então, tem que viajar sozinha. Primeira vez que você sai do Brasil? Sim. Então, diga um pouco, como é que você sente isso? Como é que, assim, você entrou na missão quantos anos atrás? Fazem 6 anos, 6, 7 anos já que eu conheço você. 6, 7 anos. Tá bom. Você já teria imaginado que você iria parar no Haiti? Como é que está o teu coração? Bom, não é que eu imaginava. Assim, né? Eu sempre acho que quando
quando me convidaram, né, quando falaram assim, né, sobre a missão, acho que eu já rezava muito assim, né? Acho que desde o ano passado a gente rezava muito pelo Haiti diante da situação assim, e Deus colocava assim no coração, mas eu nunca pensei assim, né? Tanto que tudo que eu faço hoje assim, né, eu nunca pensei em fazer, né, as mínimas coisas assim, né? Porque acho que eu sempre fui uma pessoa muito mais para si assim, né, do que assim para os outros, digamos assim, né? Então, quando eu entrei na missão, foi saindo assim, né? Foi se doando assim, né, nos retiros para os irmãos, mas também para os jovens assim na evangelização, até que fui parar na escola de missão assim, né, e fui encontrando a vontade de Deus assim, né, mesmo saindo de mim, né, saindo da Laís que viveu tantos anos assim, né. Então não é que eu me imaginava assim, né, em um lugar distante assim, indo para a missão no Haiti, rezava com isso, mas já me alegrava assim muito me doando, né, para os irmãos no sítio, no São Miguel, no Japim, tudo aquilo que eu fazia, né, meu coração ele tem várias emoções assim, né, mas eu sinto muito que é a vontade de Deus assim, né, que é um chamado assim, né, de Deus, então ele vai estar ali comigo assim, né, vai me ajudar diante de todas as situações assim, né, então eu penso sempre muito nisso, assim, né? E também acho que eu vejo, já escutei alguns testemunhos de alguns irmãos que foram para lá, assim, né? E penso que foi essa graça, assim, né? A confiança na graça de Deus, né? Que foi ela que criou, assim, né? O Haiti, assim, né? A confiança em Deus foi o que fez com que tudo florisse, assim, né? E penso que agora não vai ser diferente, assim, né? Claro que tenho medo, assim, de algo novo, né, mas estou tentando rezar com isso, né, confiar em Deus, que é um chamado e Ele sustenta o nosso chamado, assim, né, então, meu coração está assim nesse tempo. Obrigado. Então, era Samuel, Laís, 8 vezes. E ela falou assim, mas todo mundo é assim, Deus chama com força, não tem dúvida, hein? Aí você, mãe de casa, você serva, você é pastora. É um chamado de Deus, gente. E não é legal dar cabeçada na vida. Eu vou falar para vocês uma coisa que tantas vezes na rua, quando eu vou na rua, a Suda sabe porque eu falo muito, aí você encontra na rua pessoas que você pensa, puxa, o que este homem faz na rua? Uma pessoa tão profunda, que fala de Deus que parece um padre, não só porque está bêbado, mas porque tem uma profundidade. Aí eu penso, poxa, mas este homem aqui é um padre mancado, é um padre que devia ser padre, ele foi parar na Cracolândia. Ele tinha carisma, tinha chamado, compreende? Por que foi parar lá? Porque ele não respondeu ao seu coração. O coração dele era um coração sedento. O coração dele era um coração que buscava a Deus. Aí ele foi buscar o quê? Foi buscar farra, foi buscar funk, foi buscar não sei o que ele buscou. E foi parar lá. Por quê? Porque ele não ficava satisfeito com nada. Se Deus te satisfaz, não adianta você procurar um funk, balada, droga, quanto você quiser, por favor, uma tonelada de droga. Nunca você vai ficar feliz. Entende? Porque quem te faz feliz é o Deus que te chama. Então, se você procura outras coisas, pode esquecer. Aí vai se afundando, entende? Uma pessoa que tem um chamado e trai o chamado, ela se afunda 10 vezes mais. Porque Deus te dá uma sensibilidade, te dá uma força, te dá uma garra única. Aí, em vez que você usar para o bem, você vai descambar e vai se jogar no mal. Compreende? Este é o problema. Então precisa prestar muita atenção aos dons que Deus te deu, precisa prestar muita atenção ao chamado, a como Deus te fez, e não queira trair o chamado, porque você vai se dar mal. Você é uma águia e coloca na cabeça de se enfiar num galinheiro, ciscando. O que se pode fazer? Coitada desta águia, entende? Ela faz o que ela quer, mas depois não se queixe, se fica infeliz, entende? Foi você que escolheu. Podia voar alta no céu,
aí foi se enfiar num galinheiro. O que se pode fazer? É uma escolha dela, mas depois não se queixe. Assim, a tua alegria, a nossa alegria, é seguir a Deus, responder a Deus. Mesmo que no começo alguma pessoa possa pensar, mas eu faço o que eu quero da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu vou onde quero, faço o que eu quero. Faça. A gente conversa daqui a 10, 20 anos. Vamos ver como é que vão as coisas. Reflita sobre isso. Não tenho muito tempo para ficar em cima disso, porém acho que cada um pode pensar. Eu tenho um chamado, como estou respondendo a este chamado? Para ser eu feliz e também para fazer Deus feliz. Mas tem mais coisas também. Nesse chamado, tem algumas pessoas-chave. Então, atenção, que para realizar um chamado, não é suficiente o meu sim. É muito fácil que no começo a pessoa não entende o chamado. Por exemplo, Samuel precisou que Eli explicasse para ele que era a voz de Deus. Samuel não conhecia a Deus, não conhecia a voz de Deus. Eli explica. Responda assim, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Eli ensina Samuel a responder e a rezar. Isso todo mundo sabe. Mas você pode também pensar em João Batista. Em João Batista apontou para Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus. Para quem ele falou? Para André, que estava aqui, para João Evangelista, que eram simples moços, assim, desejosos, como a Laís, de seguir a Deus, mas não é que eram apóstolos, não conhecia Jesus. E João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, vai atrás dele e não de mim. Percebe que se João Batista não tivesse apontado para Jesus, não teríamos nem André, nem Pedro, nem ninguém. Olha como é importante apontar para Jesus, não sou eu o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, vai atrás dele. E logo, André se tornou um mestre espiritual do seu irmão Pedro. Ele correu até Pedro, pegou Pedro e o conduziu a Jesus. Percebe que Pedro, assim, André não era de muitas palavras, né? O que ele fez? Ele pegou pela mão e levou para Jesus. Talvez não sabia explicar. Encontramos o Messias, mas mais do que isso não sabia falar. Pegou e conduziu. Venha ver. E é muito importante isso. Muito importante. Nós temos 3 figuras: Eli, João Batista e o próprio André. André, muito novinho, muito assim, recém-chamado. Ele foi acolhido na sua casa por Jesus. Jesus acolheu ele na sua casa, onde estava Maria. Quem sabe ofereceu um cafezinho, se sentiu acolhido. Atenção, que é muito importante o acolhimento no chamado. Também Jesus e Maria acolheram André. É bem importante. Maria também deve entrar neste discurso de quem ajuda a discernir o chamado. Mas com isso eu quero que a gente possa compreender o sentido da interassembleia, o sentido do encontro que hoje de uma certa forma começa, amanhã de maneira mais firme, porque Deus chama cada um de nós aqui, Deus chama cada um de nós a ajudar os seus irmãos. A ajudar os seus irmãos. Ninguém se salva se você não oferece uma ajuda. Ninguém conhece a Deus se você não ensina quem é Deus. Ninguém discerne, ninguém faz discernimento se você não encaminha no caminho certo. Então, é importante para você responder a Deus, sim, mas é importante também para quem vem depois de você.
Então, a vida tem sempre estas duas coisas. Eu ser feliz e fazer feliz os outros. Se eu respondo a Deus, eu vou ser muito feliz. Mas esta felicidade, ela vai se irradiando e envolvendo outros. Então, hoje é um dia também para apresentar a Deus este importante encontro, que vai refletir como vão as nossas casas de acolhida. Está legal? Está bom? Tem bastante sireneus que podem assumir, tem bastante pai de casa, servos, pastores. Como é que vai as nossas casas de acolhida? Será que Deus não queria que fossem o dobro? Como é que é o plano de Deus, o desejo de Deus? Como é que vão os nossos grupos de evangelização, Rual, Canal, Yeshua? Entende? Às vezes uma mãe fala para nós assim: convida meu filho para o Yeshua. E ela sabe que é uma questão de vida ou de morte. Sabe que o filho está quase indo para o caminho errado. E de repente, este filho faz o Yeshua e muda. Imagina a alegria da mãe. Mas de repente o filho cai numa fraternidade ruim. Que morre a fraternidade e o filho se perde e volta para o buraco. O que você pensa que sente aquela mãe? Você percebe que quando a gente fala morreu uma fraternidade, pois é, um dia vai nascer outra, mas não é assim. Porque quantas pessoas morreram, quantas pessoas se perderam. Reflita sobre isso, porque é uma responsabilidade, entende? Assim, numa casa de acolhida, vem nossos irmãos de rua aceita. De repente lutaram por 3, 4 anos, depois de repente aceita. Entra na nossa casa e encontra um pai de casa meio revoltado, meio assim, meio difícil. Aí vai embora. Como é que fica? Não digo que a culpa é dos pais de casa, não. A culpa é de quem vai embora. Mas, de repente, se tivesse um pai de casa mais acolhedor, poderia ser melhor, não é? Então, percebe que vale a pena parar e se perguntar como estão caminhando as coisas. Tantas coisas boas estão acontecendo, estamos conseguindo acolher 2.800 pessoas da rua, 700 são doentes, precisa de ajuda e a gente se ajuda. É tudo muito bonito, claro que é bonito. Mas será que estamos respondendo a Deus? Será que estamos respondendo ao que Deus quer de nós totalmente? Não sei se a Caçuda também, sem dúvida, está desejando falar alguma coisa do que sobre esta semana. Sobre esta semana, explica como é que é o teu desejo, o teu pedido a Deus para esta semana. Bom, que a gente deseja, assim, pensando na importância que tem, né? A Assembleia, a Interassembleia, no caso não é a Assembleia foi feita em julho passado. Mas ligando com a palavra, acho que é isso, nós temos uma responsabilidade diante de Deus de responder com seriedade a nossa vocação, a nossa missão. Acho que o espírito da Interassembleia vai nessa direção, né? Então, por que fazer esse momento? Porque parar assim, parcialmente, né, as atividades e refletir. Os missionários aqui estão quebrando a cabeça desde a semana inteira, né, pensando nos anos passados, como evoluíram cada setor, cada pastoral da missão, seja para as casas de acolhida, seja para os grupos de evangelização, a nossa formação também, né? Tem a Cristina e a Cara que estão matutando lá junto com alguns outros também, dentro do conjunto do presépio também existe o grupo da formação. Enfim, é uma responsabilidade, porque precisa parar para cuidar bem. Aliás, tem que cuidar bem sempre, né? Mas a gente vai parar para ver como é que estamos caminhando. A gente está indo na direção certa,
ou a gente está tropeçando, está soluçando, né? O que está acontecendo em cada canto da Missão Belém? No Haiti, na Itália, no Pará, aqui em São Paulo, também o Japão vai ser alcançado com essa interassembleia, né? Porque também eles existem e vivem, a Bahia, Santa Catarina, né? Locais que abriram nesse último tempo. Então é uma responsabilidade, né? É estar atento à voz de Deus, porque Ele continua falando, né? Missão Belém, Missão Belém. Hã? Quem? Ah, me chamou. Missão Belém, Missão Belém. Deus continua nos chamando na pessoa de cada um para responder a esse chamado, a essa vocação e a cumprir esta missão. E cada um de nós faz parte. É isso mesmo, Deus chama cada um dentro de onde ele está a responder com seriedade, com amor, com empenho a Deus. Porque é Deus que chama, né, gente? É Deus que nos chama. Não é qualquer um que chama, é Deus. É Deus que nos chama. E nós precisamos respondê-lo com amor. Também cada uma de vocês que estão aqui, das irmãs, né? Precisa responder a Deus com amor. Né? Precisa todo dia acordar e pensar, Deus está me chamando, vou fazer hoje o quê? Vou viver bem o meu chamado aqui, o hoje que Deus me dá. E aquele que tem essa consciência, né, ele é recompensado por Deus, por isso. Né? Não é em vão nada que a gente faz aqui, nada é em vão, nada, nada, nada. Pode ser uma coisa pequenininha, que pareça insignificante, mas nada é um acaso, tudo está dentro de uma vocação e de um chamado, né, que Deus deu para cada um de nós. E vamos juntos com essa interassembleia buscar responder de forma mais atenta ao chamado de Deus, como Missão Belém. Amém. Então, cada um reflita um momento. Qual resposta eu quero dar? Escuta, e quando o teu nome, Deus fala, o teu nome repete, Paula, Roberto, José, o teu nome, vai repetindo o teu nome, e Deus que te chama, qual resposta você vai dar?